Tá tendo dor de cabeça para saber qual running back de cada time você pode confiar, qual cara que pode ser utilizado imediatamente, quais são aqueles que podem ganhar espaço no decorrer do ano, qual time é melhor até mesmo ignorar os running backs. Hoje vamos debater os 10 backfields mais confusos da NFL e ainda dar algumas dicas de alguns nomes de outras posições que podem estar disponíveis aí na sua liga para te ajudar. Bem-vindo ao mundo dos comitês de running backs. Nos encontramos depois da vinheta. Houve um tempo que as coisas eram bem mais simples para o fantasy. Quase todos os times tinham seu running back que era o titular absoluto e aquele outro running back que entrava uma vez ou outra só para dar aquele descanso para o titular. Mas hoje em dia isso é uma exceção. Raros são os times que têm aquele cara que domina o backfield. E por isso eles acabam se tornando algumas commodities muito valiosas no fantasy. Os times às vezes têm 2 e até 3 running backs disputando uma posição ali. Isso acaba minando o valor de todos eles. Mas o que acontece no fantasy quando alguns jogadores estão desvalorizados? É uma oportunidade da gente comprar eles barato. Se você conseguir mapear bem esses comitês e saber enxergar para onde essa confusão está indo, às vezes você consegue umas ótimas oportunidades de pegar um desses 3 caras e eles podem valorizar muito se acontecer algo com alguns dos outros concorrentes dele ali, né? A gente sabe que em uma liga dinâmica como a NFL, as coisas podem mudar muito rápido. Às vezes um desses concorrentes pode acabar se machucando, ou às vezes o teu cara começa a render muito mais que os outros e acaba ganhando mais espaço naquela competição ali e o backfield vai ficando mais claro um pouco. Isso porque a quantidade de running backs titulares que tem que ser usados a cada semana nas suas ligas não bate com a proporção de oferta disponível de talento viável para aquelas posições. Mesmo que você tenha começado a jogar fantasy agora, você já deve ter reparado que tem muito mais quarterback disponível aí na sua liga, quarterback bom disponível na sua liga do que running back, né? Isso é porque você só precisa escalar um quarterback. E são 32 titulares na liga e cada um dos 32 tem uma vaga até certo ponto bem definida ali, então fica mais fácil de saber e sempre sobra alguma opção para você. E como o running back é sempre uma posição suscetível a variações e a lesões, eu gosto de ter uns bons reservas no meu time, né? Eu gosto de sempre ter aquelas opções, talvez alguns jogadores que eu nem esteja pensando em usar ele nessa semana ou na próxima, mas que eu saiba que ele tem uma possibilidade de render bastante daqui a 1 mês, 2 meses ou nem que seja nas finais do fantasy. Então é isso, eu sempre deixo ali no fundo do banco alguns running backs que eu sei que tem o potencial de estourar ao longo da temporada, né? Isso vai me poupar o trabalho de ter que ficar correndo atrás de waivers quando eles realmente estourarem, né? Porque eu já vou estar com eles ali no meu time, então não vou ter que lidar com a sorte ou azar de ter que conseguir ou não aquele cara ali no waiver. E se você não está inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aí para não perder todas as nossas dicas de fantasy e ativa o sininho de notificação que você vai saber assim que sair vídeo novo e assim que tiver uma live nova começando. Agora, passado esse breve momento de jabá aqui, vamos ao que interessa, né? Vamos discutir esses running backs, esses comitês de running back tão malfadados aqui que dão tanta dor de cabeça pra gente do fantasy. DeMarco Murray começou o ano muito mal, correndo de forma muito ineficiente. Seu técnico Mike Mularkey disse que ele está com esse incômodo no músculo posterior da coxa desde o training camp e isso está limitando um pouco os movimentos dele. Essa lesão no hamstring, né, que como é chamado esse músculo, ela costuma incomodar muito os running backs, né, porque afeta um pouco a explosão do cara, né, então isso dificulta um pouco a corrida, deixa o cara mais travado e é mais ou menos o que está acontecendo com o DeMarco Murray mesmo. E essa lesão fez com que DeMarco Murray saísse no último jogo e abrisse espaço para Derrick Henry, né, o segundo anista, correr muito. De fato, foi o melhor jogo do Derrick Henry desde que ele foi draftado. E agora isso dá uma dor de cabeça em quem tem o Derrick Henry ou o DeMarco Murray no time, né? Quem será o cara no decorrer agora? Se o DeMarco Murray estiver jogando no domingo, né? Porque a gente não sabe ainda, talvez ele fique um jogo sem jogar. Mas se ele estiver jogando nesse domingo, quem que a gente escala? DeMarco Murray, que tá correndo mal, mas é o titular do time, ou Derrick Henry que tá pedindo espaço? Olha, se a gente for confiar no head coach Mike Mularkey, o DeMarco Murray ele não vai perder a titularidade por causa dessa lesão. Ou seja, assim que ele se recuperar, ele vai ter a oportunidade de começar jogando com os titulares e mostrar trabalho ou não. O que muda aqui é que agora a coleira tá bem mais curta em cima do DeMarco Murray, né? Se ele continuar sem render bem, logo o Derrick Henry vai assumir a titularidade de vez e aí vai ficar bem mais complicada a situação. Então, quando o DeMarco Murray não for jogar, não estiver jogando, Derrick Henry vai se alavancar como uma das melhores opções no fantasy. Mas caso o DeMarco Murray volte bem, então o Derrick Henry vai voltar para esse papel, né, de running back para mudar o ritmo do jogo, vai continuar no banco, tem menos oportunidades, então vai depender muito do matchup ali para você conseguir extrair algum valor de flex dele.
E quanto ao DeMarco Murray, eu não descarto a possibilidade dele voltar bem, né? Mas até ele mostrar serviço é bom a gente evitar escalar ele, mesmo que ele tiver listado para jogar, né? Porque a princípio a gente não sabe como vai ser essa divisão de corrida entre os dois. E agora vamos falar do Seattle Seahawks. Como vocês viram no meu vídeo da semana passada, né? O tempo de Ed Lacy lá já acabou, mal começou e já acabou. Ele nem foi relacionado para o último jogo. E conforme vocês também viram nesse vídeo de semana passada, o calouro Chris Carson tá pedindo passagem e Thomas Rawls é o único capaz de ameaçar a vaga dele como titular desse time nesse momento. Mas olha, definitivamente não foi o caso pro Rawls nesse último jogo contra o 49ers. Thomas Rawls até começou jogando, mas esteve presente em apenas 16 snaps ao longo da partida. E das 5 tentativas de corrida que ele teve, conseguiu apenas 4 jardas. E por outro lado, o calouro Chris Carson dominou o backfield pela segunda vez em 2 semanas e mais uma vez foi o melhor running back do time correndo a bola. Só que dessa vez ele teve muito mais oportunidade para correr. Foram 93 jardas em 20 corridas e ainda recebeu mais um passe para 7 jardas. Carson infelizmente não está disponível em mais nenhuma das minhas ligas, mas ele só está presente em 10% das ligas da ESPN e 42% das ligas do Yahoo. Então, fica a dica aí. Olha, o CJ Prosise ele está sendo inutilizável mesmo em ligas com PPR, que é onde ele poderia se sobressair um pouco mais, né? Então, eu não recomendo você nem ter ele no banco, a não ser que sejam ligas realmente muito grandes. Para o jogo do próximo final de semana, o único running back que eu confiaria escalar caso necessário seria realmente o calouro Chris Carson. E Thomas Rawls é o único que eu manteria no banco por mais algumas semanas aí para ver se ele realmente, quando ele se recuperar da lesão, se ele vai conseguir ameaçar ali o reinado do calouro. Mas olha, é bom ressaltar que o time dos Seahawks tem uma tendência a não ficar dividindo muito o protagonismo dos seus running backs. Quando eles têm um que eles confiam nele, eles passam a utilizar aquele cara e só aquele cara e deixar ele pegar ritmo ao longo do jogo. Ou Chris Carson ou Thomas Rawls até o final do ano devem estar com grande parte desse ataque nas costas. Quem tiver melhor. Caso nenhum dos dois esteja bem, então realmente eles vão estar dividindo corridas e ninguém vai valer nada nesse backfield, então aí a gente passa a evitar. Mas por enquanto, Chris Carson é o cara com mais potencial nesse time aí. E lá no Philadelphia Eagles? O LeGarrette Blount recebeu o tratamento Ed Lacy lá essa semana. Jogou apenas 6 snaps e depois não entrou no campo mais. Eu já não acreditava muito no encaixe do Blount lá em Filadélfia, né? Ele tá acostumado a correr mais e melhor atrás de fullbacks e o time do Eagles nem usa fullback nas suas formações. Então eu já tava meio com o pé atrás. No último jogo, Darren Sproles dominou o backfield estando presente em 50 snaps. E ele também foi o running back que mais encostou na bola, correndo 10 vezes e recebendo 2 passes. No mundo ideal, o Philadelphia Eagles gostaria de usar o Darren Sproles correndo menos e usar ele mais recebendo passes em espaço aberto para conseguir fazer algo depois do catch ali. Mas a ineficiência dos demais running backs forçou o Darren Sproles a esse papel que ele não fica necessariamente muito confortável fazendo. O Wendell Smallwood recebeu mais snaps que o Blount, mas também ele não faz muito para garantir uma vaga dele aí no seu banco. O fato da concorrência ali ser limitada, né, não ter muita gente disputando a vaga dele, pode ser o único motivo para manter o LeGarrette Blount aí no fundo do seu banco, né? Às vezes ele recupera uma forma, ele engrena com o time aí e começa a correr bem, fazer touchdown todo jogo. Mas eu não tô contando muito com isso não, hein? O único que vejo com algum valor nesse backfield aí é o Darren Sproles mesmo, e isso em ligas muito grandes ou ligas com ponto por recepção. Fora isso, é melhor ignorar o backfield do Eagles por completo, pelo menos por enquanto. E o Bengals, hein? O ataque do Bengals foi um atentado ao pudor nas 2 primeiras semanas. Tanto que o time acabou demitindo seu coordenador ofensivo depois desse jogo horrível contra o Texans na última quinta-feira. Aí acabaram que fizeram o quê? Efetivaram o técnico de quarterback ali para a posição de coordenador ofensivo. E agora vamos ver se chacoalha um pouco os ânimos ali, né? Se dá uma animada no time, porque realmente o ataque tá muito... Ah, merda mesmo, né? Pior que tá, não fica lá em Cincinnati, né? Então esse momento dessa chacoalhada pode ser uma das últimas oportunidades para você conseguir comprar o AJ Green barato, fazendo um parênteses aqui para além dos running backs, né? Mas o AJ Green barato, ou talvez até um dos running backs que você confiar ali, você consegue numa pechincha nesse momento. Esse é o momento para você conseguir o melhor preço possível, né? Que daqui para frente, se ele alavancar o desempenho dele, aí vai ficar bem difícil. Mas falando dos running backs, que é o nosso foco aqui, a divisão de snaps e corridas nas primeiras semanas foi praticamente igualitária entre os 3 running backs. Joe Mixon correu algumas vezes a mais, mas Giovanni Bernard talvez tenha sido mais eficiente. Jeremy Hill foi o cara que começava de titular e logo depois abriu espaço para os outros.
É realmente uma bagunça, é totalmente evitável esse backfield. Mas o time precisa definir melhor os papéis dos running backs. Não dá pra ficar usando 3 running backs. E eu não digo só por causa de fantasy, não, né? Não é meu egoísmo aqui querendo que eles ajudem os jogadores de fantasy. Não, até pros caras que pegaram o ritmo ali no jogo mesmo, eles precisam dar mais ritmo pra alguns dos running backs, né? Deixar o cara correr 3 vezes, aí chama outro, aí corre 3 vezes. Acaba que ninguém pega o ritmo ao longo do jogo. Mas e agora, com essa mudança no comando? Em quem que a gente vai apostar esse final de semana? Em ninguém. Primeiro a gente espera. Essa é a hora de deixar os 3 running backs aí do Bengals no fundo do seu banco, esperar, ver como que muda, ver o que acontece e não corta nenhum deles agora, porque esse pode ser justamente o final de semana que eles começam a ganhar mais valor, né? Então espera pra semana que vem se você estiver pensando em cortar algum deles. Mixon é o cara mais talentoso do grupo, então se eu tivesse que apostar em alguém para terminar a temporada como o melhor running back do time, eu apostaria no Mixon. Mas ele não vem correndo bem ainda, ele ainda vai precisar engrenar, talvez no novo ataque aí. Já o Bernard continua tendo aquela inclinação maior nas jogadas de passe, né? Então pode ter um valor maior em ligas com ponto por recepção, mas assim como os outros também não chega a ser uma alternativa viável pelo que apresentou nas primeiras semanas. E o Hill é aquele cara aqui que eu tô com menos expectativas dos 3. Eu acho que seu valor, uma subida no seu valor, vai depender mais de uma lesão dos outros, né? Mas vai saber, vai ver que o Bill Lazor gosta dele, vai botar ele para correr, vai ver que ele vai corresponder e roubar a vaga, né? Mas eu não tô apostando muito no Jeremy Hill, não. E no Redskins? Chris Thompson agora é a conversa do momento, né? O cara acumulou 163 jardas e 3 touchdowns nos 2 primeiros jogos. Pô, maravilhoso, né? Mas o problema aqui é que ele fez tudo isso encostando a bola em apenas 13 vezes. Nesses 2 jogos foram apenas 6 corridas e 7 recepções. No último jogo, por exemplo, ele acumulou 106 jardas e 2 touchdowns, tendo corrido apenas 3 vezes e recebido apenas 3 passes. Um jogador que consegue pontuar tanto, encostando tão pouco na bola, ele pode realmente decidir qualquer jogo para você a cada semana, né? O problema é que essa baixa utilização acaba levando uma inconsistência, uma inconstância a médio e longo prazo. É muito difícil você apostar em um running back que vai encostar na bola 6 vezes ao jogo, mesmo que ele tenha potencial de explodir a cada momento. O que pode jogar a favor dele aqui foi a lesão na costela do Robert Kelly. E coitado do Kelly, logo quando ele começou a correr bem, parecia que finalmente ia engrenar, 78 jardas em 12 corridas ele se machucou. E essa lesão é muito chata, que ela limita muitos movimentos, né? Limita o contato dos caras. Então assim, não sabemos como que ele vai reagir a isso, quantos jogos ele vai perder. Às vezes as pessoas conseguem botar um colete, continuar jogando, mas é bem possível que ele perca alguns jogos aí. Agora, se eu tenho o Robert Kelly no meu time e estou procurando alguma segurança ali para substituir ele, eu não vou no Chris Thompson, eu vou direto no Samaje Perine. Eu não acho que o papel do Chris Thompson aumenta tanto sem o Robert Kelly ali, porque o papel do Chris Thompson é diferente do Robert Kelly. Ele é mais o running back recebedor, que joga mais aberto, joga mais em espaço. O substituto que realmente vai pegar o espaço do Kelly é o calouro. Inclusive no último jogo, depois que o Kelly se machucou, ele correu 21 vezes com a bola. Embora ele não tenha sido muito eficiente com essas corridas, ele correu com segurança, conseguiu acumular algumas jardas e, mais importante que isso, não sofreu turnovers, que era uma grande preocupação do técnico com ele a partir do que ele fez na pré-temporada. No ano passado, o New York Jets perdeu muito tempo investindo em Matt Forte, mas na segunda metade da temporada começaram a dar mais oportunidades para o Bilal Powell, especialmente após uma lesão do Forte, e viram que ele estava produzindo muito mais do que o veterano produzia anteriormente. As expectativas eram que o Jets esse ano pegasse da onde parou no final do ano passado e já começassem usando muito mais o Bilal Powell. Mas não é isso que vem acontecendo. Em 2 semanas, Forte esteve presente em 63 snaps, correu 15 vezes para 69 jardas, além de ter recebido 7 passes para 58. Já Powell esteve presente em apenas 47 snaps, correu 13 vezes para 35 jardas e recebeu 5 passes para 17. Powell também está muito mal. Comparado com o que ele fez no ano passado, ele está muito mal. Ele vai precisar subir muito o nível para garantir essa vaga aí. Mas independente de quem tá melhor aqui, a verdade é que não dá pra escalar ninguém desse time no momento. Não dá pra escalar nenhum desses 2 running backs. Até porque pra piorar a situação, o calouro Elijah Maguire estreou agora essa semana correndo bem e vai conseguir acabar acumulando mais um espacinho aí, roubando o espacinho desses 2. Pelo que eu vi nos últimos anos, eu acho que o Matt Forte não tem mais pique pra aguentar uma temporada inteira. Então não apostaria nele pra aquele negócio, vai que ele se torna o titular absoluto no decorrer da temporada. Eu não acho que isso seja possível nesse estágio da carreira do Forte.
Se ele continuar saudável, ele vai continuar dividindo corridas com algum dos outros 2 running backs do time. Agora, com o risco de lesão do Forte, se você quiser alguém para deixar ali no fundo do seu banco ali, eu acho muito melhor investir no Powell, porque ele tem um potencial de realmente ganhar mais protagonismo e ganhar mais espaço nesse ataque. Ambos têm um piso muito baixo nesse momento para essa temporada. O que se der errado com eles vai ser muito errado. Mas o Bilal tem potencial para crescer mais até o fim do ano. E lá no Bears, hein? Jordan Howard dando dor de cabeça pra muita gente. Pois é, ele tá com uma lesão no ombro que limita muito o contato dele, né? É muito difícil para um running back uma lesão no ombro, né? Principalmente um que precisa correr pelo meio do campo ali, buscar o contato com frequência, né? Derrubar os marcadores. E com essa lesão, quem tá saindo ganhando um pouquinho mais é o Tariq Cohen, né? Que a gente já tinha falado dele aqui semana passada também. Embora a produção do Tariq Cohen não tenha sido tão boa como na semana 1, inclusive ele perdeu um fumble ali no Special Teams, até que deu uma prejudicada na lata dele, ele confirmou que ele vai ser um monstro em ligas com ponto por recepção, tendo recebido outros 8 passes essa semana. Agora a gente precisa monitorar realmente essa questão médica do Jordan Howard. Isso que vai ditar como vai ser a divisão das corridas aí no decorrer do ano. O running back ainda nem se pronunciou sobre a lesão e parece estar muito frustrado também. No melhor cenário possível para quem tem Howard, ele vai se recuperar dessa lesão dentro de pouco tempo, vai reassumir o papel de líder ali do corpo de running backs, né? Pelo menos ali nas jardas terrestres ele vai continuar sendo o dominante ali. Isso é no cenário mais otimista possível daqui para frente. Agora, se você quiser saber dos piores cenários possíveis, um deles inclui Jordan Howard tendo que operar o ombro e ficando de fora até o resto da temporada. E se você acha que esse é o pior cenário, tem um que é ainda pior, que é o Jordan Howard jogando lesionado. Dessa forma, ele vai ter algum jogo mais ou menos que vai te encorajar, você vai achar que dá para escalar ele no próximo, aí vai chegar no próximo jogo, ele vai começar, no primeiro quarto ele vai sentir e vai te deixar lá com 1 ponto. Aí no próximo jogo ele vai jogar o jogo inteiro, mas vai jogar limitado porque tá machucado e você vai ficar com 3 pontos. Enfim, esse é o pior cenário possível. Se for para ele operar, que ele opere logo, você já pega alguém para repor ele no seu time e bola para frente. E tem um outro cenário aqui que é possível, que talvez seja um meio termo aí entre o otimista e o pessimista, né? Talvez ele possa passar por uma cirurgia também e retornar daqui a 8 semanas, né? Dessa forma ele ainda poderia te ajudar no finalzinho do campeonato ali e nos playoffs também. Com o Howard jogando, Tariq Cohen continua sendo aquele flex com potencial de estourar semana sim, semana não. Sem o Howard, a utilização do Cohen aumenta bastante e o piso dele aumenta junto, né? Nesse último jogo ele encostou na bola 21 vezes, né? Se ele encostar na bola nessa média, é bem possível que ele faça bons números com mais frequência do que não. E o backfield do Texans, como é que fica agora? Olha, o Lamar Miller ele nunca vai ser um running back de elite na NFL. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas ele tem uma qualidade muito importante que às vezes é deixada de lado no fantasy, que é a sua consistência. Eu até postei isso no Twitter ontem, que apenas 5 running backs passaram de 60 jardas corridas nos 2 jogos esse ano. Lamar Miller é um deles. E as oportunidades também dizem muito, né? Quando o time precisa de você, quando o teu time confia em você, geralmente você vai conseguir aqueles pontinhos ali para te manter na partida. Só Lamar Miller e CJ Anderson correram pelo menos 17 vezes nos 2 jogos esse ano. Já que o Texans não tem muita perspectiva de ganhar o jogo passando a bola, então eles têm que confiar no jogo corrido, tem que tentar estabelecer desde cedo e às vezes mesmo quando eles estão perdendo, eles têm que insistir na corrida. Agora, esse constante, porém não tão brilhante papel do Lamar Miller naquele ataque, ele pode estar sendo desafiado pelo calouro Donta Foreman. Foreman chegou a roubar 12 corridas de Miller no Thursday Night Football, e até começou o jogo com algumas corridas muito boas, alguns ganhos muito bons. Só que no final acumulou apenas 40 jardas. O que limita o potencial do Foreman é que ele não é uma boa opção recebendo passes do backfield. No seu último ano de faculdade, ele foi muito utilizado, ele correu 323 vezes, mas foram apenas 7 recepções nesse mesmo tempo. Foreman deverá continuar ganhando algumas oportunidades, se estiver correndo bem vai acabar afetando um pouco o valor de Lamar Miller. Mas olha, se o Lamar Miller não se machucar, eu não consigo ver o Foreman tendo um protagonismo muito grande nesse ataque. Ele vai precisar correr bem mais do que já correu e ainda vai precisar oferecer um algo a mais com as recepções ali se ele quiser ser uma opção real para os seus fantasy. E lá no Ravens, hein? Segundo jogo seguido que o Buck Allen arrebenta. O primeiro pareceu ser mais por situação de jogo, né? O time já estava ganhando por muito, então foram descansar o Terrence West. E o Allen aproveitou a situação, não tinha nada a ver com isso. E essa semana o West se machucou. E nisso o Allen mais uma vez teve uma oportunidade para brilhar e brilhou. Eu já tinha falado dele aqui semana passada, né? Especialmente do valor elevado que ele vai ter em ligas com ponto por recepção.
Olha, essa pode ser a sua última chance de conseguir ele aí bacana disponível no mercado. Ele está presente em 57% dos elencos do Yahoo e 10% dos elencos da ESPN. Se o ataque do Ravens continuar correndo a quantidade de vezes que correu nas 2 primeiras semanas, é capaz de ter espaço para os dois produzirem bem esse ano, tanto o West quanto o Allen. Eu não duvido nada que eles vão poder fazer boas pontuações no mesmo jogo quando eles encontrarem bons confrontos, né? Assim como fizeram essa semana. É aguardar para ver como o West se recupera, mas com certeza o Javor Allen está ganhando muita hype e muito espaço. Olha, o backfield dos Saints é um dos piores para se lidar em toda a NFL. Aquilo é um caos. Mark Ingram tem sido mais utilizado, mas mesmo assim não é produtivo o suficiente para você poder botar ele para jogar com clareza. Kamara parece ser o cara com maior potencial do elenco ali. Dentre as opções, ele é o que pode fazer mais depois da recepção. E isso se encaixa muito bem no perfil que o Drew Brees gosta nos seus running backs ali, né? Ele sempre gostou de ter aquele running back recebedor, aquela válvula de escape. Quase um wide receiver ali alinhado atrás, né? E quanto ao Adrian Peterson, nosso coroa tá mais desprestigiado que não sei o que. Ele não tá tendo muitas oportunidades e quando tem não tá conseguindo render, parece que tá meio lento, tá difícil, hein? Acho que o valor dele esse ano vai depender de situações de goal line, dele conseguir empurrar uns touchdowns pra dentro ali, mas a gente sabe que isso é coisa muito esporádica, né? Olha, nenhum dos três na verdade deveria estar na sua linha de titular. Mas eu manteria os 3 no teu elenco ali no banco, porque qualquer lesão com qualquer um deles pode alavancar bastante o valor dos outros 2. Mas como as suas preocupações não são apenas sobre os running backs, eu trouxe alguns nomes aqui de outras posições para você ficar de olho. Tá precisando de wide receiver? Eu tô com 2 nomes aqui que estão com a setinha apontada para cima e poderão te ajudar bastante. Primeiro temos que falar de Rashard Higgins, também conhecido como Hollywood Higgins. O wide receiver do Browns estava no practice squad até a semana passada, mas depois de uma lesão de Corey Coleman ele foi chamado ali para a responsabilidade e está correspondendo. Com isso ele foi o principal beneficiário ali da ausência de Coleman, já que Kenny Britt está numa fase horrorosa e os outros wide receivers também não tinham muito para adicionar. Na sua estreia, Higgins segurou 7 de 11 passes para 95 jardas e foi claramente a melhor opção do Browns no jogo. E olha a melhor parte, nas próximas 3 semanas Cleveland enfrenta Colts, Bengals e Jets. Ou seja, você vai ter oportunidades para botar eles para... Ou seja, com as semanas de bye chegando, se você precisar de uma ajuda a curto prazo, Higgins pode te ajudar bastante. E ele ainda tem o potencial de ganhar mais e mais espaço no decorrer do ano, né? Como não tem outras opções reais ali no corpo de wide receivers do Browns. E o outro wide receiver que eu tenho aqui para vocês é J.J. Nelson, wide receiver do Cardinals. Quer uma estatística curiosa sobre ele? J.J. Nelson fez um touchdown em 6 dos últimos 7 jogos de temporada regular que ele atuou. Pois é, já fez um em cada um dos jogos esse ano e ainda fez 4 nos 5 últimos do ano passado. Ele tá ganhando muito espaço ali com a lesão de John Brown, né? Então, até o John Brown voltar, pelo menos até o John Brown voltar, ele vai continuar tendo bastante espaço ali naquele ataque. E agora, sem David Johnson, o Cardinals vai precisar encontrar alguma alternativa para conseguir pontuar, mover a bola, né? E como tá muito fácil marcar o Larry Fitzgerald sem nenhuma outra ameaça, né, então o Carson Palmer vai ter que começar a procurar J.J. Nelson e Jaron Brown, principalmente J.J. Nelson. E olha, com tantas lesões entre os tight ends, pelo menos um deu um bom sinal de vida agora nessa semana 2, Benjamin Watson. O tight end do Ravens segurou todos os 8 passes lançados na sua direção e acumulou 91 jardas. Detalhe que o Watson recebeu 8 passes essa semana. Se você contar todos os wide receivers do Ravens, eles receberam 9 passes esse ano. Tight end é uma posição muito difícil de você prever, é muito difícil de você esperar uma consistência boa ao longo do ano. Mas o Watson tem totais condições de fazer outros jogos como esse no decorrer da temporada. Esse era o tipo de jogo que Dennis Pitta eventualmente tinha na mão quando jogava com o Joe Flacco, né, antes de se aposentar, e esse é o tipo de jogo que Benjamin Watson já teve vários com o Drew Brees antes dele sair de New Orleans para o Baltimore. E olha, se você está procurando uma defesa para botar para jogar essa semana aí, tem algumas que tem uns ótimos confrontos que podem estar disponíveis por aí, hein? Vamos lá, tem o Dolphins que pega o Jets fora de casa, tem o Eagles que recebe o Giants, tem o Packers que recebe o Bengals, e tem o Steelers que viaja para enfrentar o Bears. Acho que todas essas 4 são boas opções para essa semana e estão disponíveis na maioria das ligas aí. Pelo menos uma delas vai estar disponível na sua liga. Tem alguma dúvida sobre algo que foi falado? Quer saber sobre algum outro jogador que não foi comentado? Deixa aí nos comentários que a gente continua conversando.
E se você gostou do trabalho, quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e deixa aquele joinha aí. E se tiver algum amigo que joga Fantasy, também recomenda pra ele, não vai ser egoísta não, né? Ficamos por aqui, tamo junto e até a próxima, hein, galera?